Olá, mães! Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso momento de Mães Unidas em Oração e nós estamos aguardando todas vocês. Eu espero que todas estejam entrando e vá colocando os seus nomes para que nós possamos ver cada uma de vocês que estão chegando aqui conosco na nossa live. Estamos aguardando todas vocês. Tá? Vão colocando seus comentários. Prazer, nós estamos vendo aqui, vocês já estão chegando. Nós estamos aguardando todas vocês entrando e que Deus abençoe cada uma. E nós estamos aqui para este momento especial. Nós temos vivido dias muito difíceis e graças a Deus por cada uma de vocês que estão entrando. Irenilde, Márcia de Souza, Janilda, boa noite, Janilda. Janilda está falando conosco lá do Texas. Seja bem-vinda, Janilda. Márcia aí de Belfor Roxo, seja bem-vinda. Ana Paula Farias, Regina Pergoretti, Rosângela Assunção, Rosângela, Mônica, Cristina. Que Deus abençoe cada uma que está entrando e colocando aqui suas palavras. Lucimar, boa noite, Lucimar. Deus abençoe a aula e as mães do Brasil que estão entrando. Eu entrei um pouquinho antes, né? Nelly, Deus abençoe você. Que grande prazer tê-la aqui conosco, viu? E o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, não é verdade? E nós sabemos o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele está cuidando de nós. Palma, Tocantins, obrigada. Yara, Caruaru, Valéria, muito obrigada. Miriam, olha só que lindo, vocês chegando e nós aguardando dar o horário para nós começarmos o nosso momento aqui na nossa live. Nós temos atendido as mães do Brasil de uma forma intensa, extensa, e nós temos visto o que Deus tem feito na vida de cada uma de nós. Que Deus maravilhoso nós temos, a despeito do que nós temos vivido, não só no Brasil, como também no mundo. Não é verdade? Vá chegando, vocês vão colocando aí o nome do seu estado, o nome do filho, sua filha, porque nós vamos orar mais tarde, tá? Então coloque aí direitinho, para que nós possamos orar por cada uma. Ione, Miranda, Jane. Oi, Jane Mendonça, aí de Gravatá. Deus abençoe você, Jane. Que bonitinho. Né? Jane Mendonça, mas Edjane. Deus abençoe a Silvia também. Muito obrigada, Silvia. Que Deus te abençoe. As mães aí de Itapira. Que Deus também esteja com vocês. Estamos aguardando. E vocês compartilhem. Quando vocês entram, aparece aí compartilhar. Compartilhe a live no seu perfil do Facebook para que outras mães também possam nos acompanhar neste dia tão tremendo. Hoje, dia 30 de junho, nós estamos no último dia do 4º trimestre e no último dia do 1º semestre. Olha só, passamos a metade do ano. Agora nós vamos, a partir de amanhã, pisar no 2º semestre rumo ao final de 2020, um ano atípico na história do mundo. Um ano diferente de todos que nós já pudemos imaginar. Nós sabemos que muitos locais, em muitos momentos da história do mundo, nós conhecemos a história e sabemos que vários países passaram por várias situações difíceis, com várias epidemias, mas mais localizadas na África, na Europa, mas não a nível mundial, não na extensão que estamos vivendo no mundo, não é verdade? E nós sabemos o quanto isso tem acarretado de dificuldades para muitas de nós, muitas mães. E nós estamos aqui aguardando vocês, Miralva, a Ismália aí de Pitangui, também no Minas Gerais, a Adriana, Márcia Peralta aí de Maringá, seja bem-vinda, Liz, que bonito ver
vocês chegando. A Maria de Luz aí de Jaboatão dos Guararapes, a Cíntia, a Adriana Pereira de Mojimirim. E eu tô aqui acompanhando. Beijinho para você, Adriana, também. Deus abençoe vocês todas. Nós estamos já começando realmente, dando o horário. Então nós, como estava falando, estamos vivendo dias difíceis. Mas nós que estamos em Cristo, que somos do Senhor Jesus, nós encaramos tudo o que está acontecendo de forma diferente. Hoje nós atendemos muitas mães, inclusive na área psicológica. Muitas mães passando por momentos difíceis, muitas mães carecendo de total suporte nosso. E nós temos falado que cada um de nós, que somos líderes, coordenadoras, nós somos também uma pastora. Nós temos um rebanho de mães para cuidar. Nós temos mães que precisam demais do nosso apoio, da nossa ajuda. Seja bem-vinda, Daniela Azevedo, aí de Brasília. Cada hora eu olho um pouquinho, cada um que está entrando, mas realmente não dou conta com tantas mães. Leila, aí de Niterói, Leila Matos, minha colega de viagem, que Deus abençoe você. Ângela Leite, e são tantas mães queridas. Ai, a Mariângela, mãe de Milena Vieira. Ai, que lindo, Deus abençoe. A Deise Andrade, Mônica Cristina. Mães, nós vivemos um dia diferente, atípico, mas hoje, eu pedi muito a Deus o que era para eu falar para todas nós, para mim também, para vocês e para mim. Nós temos lidado com as mães do Brasil inteiro e nós temos nos defrontado com todos os tipos de situações, de problemas e adversidades. Mas nós temos colocado para as mães que tudo isso vai passar. A única coisa que não passa é o amor de Deus, porque Ele é eterno. Nós estamos neste mundo de passagem e todas nós sabemos disso. Mas nós sabemos que a vida cristã é um galgar de degraus. Nós vamos subindo os degraus, não é? Nós vamos deixando de sermos criancinhas em Cristo, como o apóstolo Paulo bem fala, para nos tornarmos o quê? Estatura de varoas, né? Estatura, força, coragem, perseverança, resiliência em meio às adversidades. Então, quando a gente fala muitas vezes a respeito da fé, da coragem, da perseverança e da resiliência, a gente fala, mas quando nós nos deparamos com esta situação, não é? Quando nós temos que nos reconstruir numa situação diferenciada, onde nós temos mães e testemunhos de mães que jamais mexeram com tecnologia. Nós temos mães que são professoras, tiveram que aprender a dar aulas online, aprender a mexer com a tecnologia. Mas Deus é tão precioso, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão magnífico, que Ele nos dá discernimento para nós podermos trabalhar. E olha, essa semana nós enviamos para vocês, no Cantinho do Pensamento, falando a respeito das nossas mídias digitais. Desde 2018 que nós estamos trabalhando nisso e não podíamos imaginar que passaríamos por essa situação. E graças à tecnologia, as mães do Brasil, as mães de países que falam português, que nós estamos dando suporte, todas têm usado a tecnologia. Nós temos feito videochamadas pelo Zoom, pelo Meet, não importa qual seja a plataforma. O importante é nós estarmos unidas através da tecnologia. Nós estamos pessoalmente, não podemos nos tocar, mas estamos com o amor de Cristo que nos constrange a amar mais e mais umas às outras. Isso é fantástico, isso é fabuloso, isso é emocionante. O amor de Cristo nos constrange, nos dá condições de passarmos por este momento de forma impecável,
confiando no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. E ai de nós, se não fosse o nosso Deus. Ai de nós, se nós não o tivéssemos conosco. Eu não imagino o que seria de nossas vidas, né? Se nós não tivéssemos Jesus em nossa vida, em nosso lar, na nossa família, nos nossos pensamentos, não é verdade? No dia a dia, ter a confiança e a certeza de que Ele está cuidando de tudo. Isso é maravilhoso. E eu quero aqui agradecer a vocês, líderes, que têm gravado os áudios, os vídeos. Muitas mães têm dificuldade de gravar vídeos, gravam áudios e colocam nos grupos. Muitas mães que não têm condições por causa da internet de usar qualquer plataforma, muitas mães têm telefonado para elas. As líderes dos grupos municipais têm dado suporte às mães. Só não está recebendo quem realmente não quer. Porque quem quer, o Ministério tem dado todo o apoio, feito o máximo para alcançar milhares e milhares e milhares de mães no Brasil e fora do Brasil. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E eu sou grata a vocês que gravam os vídeos também, que enviam os testemunhos, meu Pai. E são inúmeros testemunhos do que Deus tem feito de livramento, de cura, de libertação, de transformação dentro de casa, nesse momento onde todos estão juntos, de paciência, de resignação, de libertação. E Deus tem feito a obra, Deus tem agido. E eu sei que você que está aí sabe disso. A gente não pode deixar que as adversidades entrem em nossa mente, penetrem no nosso coração e destrua aquilo que Deus está construindo. Nossos olhos têm que estar voltados para Ele, não para as circunstâncias. As circunstâncias, elas são desafios para nós, sempre, em todos os momentos. As circunstâncias são desafios. E você pode falar assim, não, irmã Jane, mas eu estou passando por um momento difícil, meu esposo está desempregado, eu estou desempregado, minhas filhas, a gente está passando por dificuldade. Deus entra com providências quando nós olhamos para o Salmo 121 e quando nós elevamos os nossos olhos para Ele, para os montes. Nos montes está o nosso Deus. Olhe para Ele, para cima, para o alto. Não olhe para o lado, nem para as circunstâncias. Deus vai entrar, fale, compartilhe, não é? Deus vai levantar pessoas, porque Deus, Ele nos coloca em situações para que nós aprendamos a confiar sempre nele, em tudo. E ninguém vai morrer de fome, nada disso. Deus vai dar o escape sempre, como tem dado. Que lindo ver as Mães Unidas em Oração junto, em parceria com as igrejas, levantando recurso de cesta básica, ajudando as mães, muitas, via igreja. É óbvio que o ministério não teria essa condição, mas as mães que têm esse lado mais social, que veem que as outras estão precisando, elas também entram com ajuda e com providência. E são muitas. Eu não vou citar o nome, porque eu não quero deixar ninguém constrangida. E nem quero ser injusta. E de repente algumas estão fazendo e nós não tomamos conhecimento. Mas nós temos recebido fotos de mãe que tem vizinha que está com Covid-19, que é do ministério. Elas fazem a comida e levam lá. Nós temos mãe que estão nos hospitais, mãe que não tem mais ninguém, que é sozinha, a filha mora longe, onde a igreja tem dado todo o suporte. Vocês não fazem ideia da dimensão de Moms in Prayer International. A dimensão deste ministério que Deus deu a uma mãe, Catherine Nichols. Moms in Prayer International é o primeiro ministério mundial de oração pelos filhos e escola. Quando a gente fala escola, como eu estava fazendo ontem uma videochamada com as meninas, as mães ali de Pitangui,
Quando nós falamos de escola, nós falamos de qualquer lugar onde nossos filhos estejam e que tenha alguém que tenha influência sobre eles, desde a escola dominical até a universidade. Mães que muitas não são mães biológicas, mas são mães do coração, mães espirituais, mães que têm sobrinhos que precisam de oração tremendamente, elas que ainda são solteiras, adotaram os sobrinhos em oração. O ministério de Moms in Prayer é um mistério insondável de Deus que em 36 anos está em mais de 50 países. E hoje, dia 30, a nossa ênfase, que é em 1 Tessalonicenses, e vocês acompanharam e têm acompanhado, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, que fala que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar por Fer Nichols. Fer Nichols é a fundadora do Ministério de Moms in Prayer, em 1984, no Canadá. Deus deu a ela este ministério, esta missão. Existem muitos movimentos, mas Moms in Prayer é o primeiro ministério de oração mundial que Deus deu a uma mãe. Cada uma de nós temos um nome e somos mães. Então é mãe Guimar, mãe Jane, mãe Suzete, mãe Márcia, mãe Lourdes, mãe Mônica, mãe Teresa. Todas nós temos um nome e Deus nos chama pelo nosso nome. Ele nos chama pelo nosso nome, como ele chamou Fer Nichols, como ele chamou Janilda Ichter lá em Dallas. E ela faz um trabalho lindo com as mães lá de língua portuguesa, como chamou Iraci Silveira, ali em Capinópolis, Minas Gerais, como chamou a Elzi Ramos, que tem feito um trabalho lindo aqui na coordenação diária da Tijuca, junto com a Neir, com a Patrícia Oliveira e outras mães. Deus nos chama pelo nome. Marise, ele quer que você seja uma bênção. Márcia, ele quer usar a sua vida. Vocês estão entendendo? Deus nos chama pelo nosso nome. E ele chamou Fer Nichols. Fer, eu vou levantar. Você levantou. E Fer Nichols faz um trabalho tremendo no mundo. Hoje, ela já deixou a presidência do ministério. Hoje, ela é presidente emérita. E Sally Burke é a nossa presidente. E eu fico muito feliz porque quando em 2013 elas vieram ao Brasil, Fer Nichols veio em 2003, em 2013 veio Marlai Glitter e veio a Sally Burke. E Sally, que hoje é presidente, foi a minha tutora. Ela que me ajudou, ela que me discipulou e hoje ela é a nossa presidente mundial. Isso é fantástico. É um legado de Deus para as mães do mundo, em todos os continentes. Então nós estamos falando de um ministério tremendo de oração, mas é de mãe que é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ontem nós falamos, não insista. Moms in Prayer International, que no Brasil é Mães Unidas em Oração Internacional, é um ministério preventivo, curativo e cirúrgico, e é um ministério onde a mãe é tocada, chamada por Deus. Não existe ex-mãe unida em oração. Porque quando nós preenchemos a nossa inscrição, nós assumimos perante Deus o compromisso de orar. Não é perante Fer Nichols, não é perante Jane Esther, não é perante nenhuma das líderes, é perante Deus. E qual é o propósito do ministério? Orar pelos nossos filhos. Somente isso. Orar pelos nossos filhos. Então, quando uma mãe compreende isso, quando uma mãe entende o que é colocar os filhos na salva de prata do coração de Deus, quando uma mãe entende o que é clamar a Deus pelos seus filhos, quando uma mãe entende o que é oração em concordância com mais outra mãe, uma vez por semana, 1 hora,
ela vai entender o que é comunhão e intimidade com Deus. Ela vai mudar o foco de vida dela. E ela vai se tornar um exemplo. Aí ela passa de diamante para brilhante. Ela sobe aqueles degraus da santificação, sabe por quê? Porque começa a ter intimidade com Deus. Sabe o que é ter intimidade com Deus? Você sabe o que é ter intimidade com Deus? Você sabe o que é e saber e ter certeza de que Deus está cuidando de você a despeito das circunstâncias? Você sabe o que é sentir a presença de Deus e saber que Ele está cuidando do seu filho, mesmo no vale da sombra da morte? Você sabe o que é passar por tribulação? Como disse a minha querida Elzi, a Elzi, essa semana, Elzi Ramos mandou para mim e falou assim: irmã Jane, eu tenho aqui uma mãe que é mãe lata e a outra é mãe esponja. É porque no treinamento nós usamos uma figura que é uma lata e uma esponja. A lata pode ser de qualquer refrigerante, você amassa e quando você joga, ela fica amassada. Essa é a mãe que vem as lutas da vida e ela vai sendo esmagada, atribulada por Satanás e vai sendo oprimida e vai sendo esganada e sucumbe. A mãe esponja é aquela que aperta, passa a mesma coisa da outra mãe. Mas quando você abre, a esponja abre. Ela continua em pé, mesmo na tribulação. Não tem perder filho, não tem ter sogra morta, não tem perder emprego, não tem estar de doente. Ela está em pé. Ela abre e continua em pé, mesmo no vale, como Yara de Caruaru, que veio no nosso jubileu após perder o filho. E ela é líder lá de várias mães. E não tem essa questão de questionar Deus, porque para que Deus tem propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. E não será diferente com você como não é comigo. E a partir do momento que eu entendo o que é intimidade com Deus, aí sim nós vamos mudar de comportamento, nós vamos mudar de atitude, nós vamos mudar a nossa maneira de ser. Ou vocês acham que nós não passamos por provações? Todas passamos. Mas depende de como encaramos cada uma delas. Por isso que hoje, nessa abertura, eu pedi a Deus uma palavra. Ele falasse também ao meu coração. Que Ele me dissesse aquilo que era para eu falar. E Ele falou sobre algo tremendo. Algo que fala aos nossos corações, que está em 2 Coríntios, aquela carta maravilhosa de Paulo, no capítulo 10, de 1 a 13 e de 13 a 10. É lógico que eu não vou ler tudo, porque essa passagem da carta de Paulo ali em 2 Coríntios 12, ela é fantástica. E o que ela fala? Ela fala sobre aquele espinho que Paulo tinha na sua carne. E é tão bonito que ele fala assim: a minha graça te basta. Jane, a minha graça te basta. Adriana, a minha graça te basta. Siloé, a minha graça te basta. Rosimeire, a minha graça te basta. Jane, Nilda, Miralva, Ana Cláudia, a minha graça te basta. Márcia querida, Márcia Peralta, a minha graça te basta, filha. Apesar das nossas debilidades humanas, Deus nos alcança de forma sobrenatural. E ele disse isso ao apóstolo Paulo, quando Paulo estava pedindo a ele que tirasse dele aquele espinho na carne. Então, para que nós possamos entender
Isso, nós lendo lá, nós sabemos toda aquela história, quando Paulo está fazendo aquela defesa do evangelho contra os falsos apóstolos, ali na carta de 2 Coríntios, no capítulo 10. E naquela época, os crentes, eles ali de Corinto, eles estavam fascinados por muitas revelações e muitos apóstolos fraudulentos e muitas coisas erradas, muitas heresias no mundo cristão. E esses homens, eles ainda se vangloriavam de suas alegadas experiências espirituais. Então Paulo, ele faz uma exposição realmente sobre a validação do cristianismo, do evangelho. E a exposição, Paulo fala da experiência que ele tinha sofrido há 14 anos. É óbvio que a palavra de Deus não fala qual era o espinho que Paulo tinha na carne. Ninguém sabe. Especulam, os grandes estudiosos citam algumas coisas, mas de fato não é citado qual era o espinho na carne que Paulo tinha. Mas ele queria que Deus, ele pedia, que ele estava incomodado, e ele pedia: Senhor, afasta de mim. E Paulo, apesar de todo o sofrimento, Deus operava nele, no poder da fraqueza de Paulo, Deus operava. E ele dizia: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu sou fraco, eu me torno forte, porque em mim habita o poder de Cristo. Quando eu estou fraca, porque muitas vezes nós achamos que somos suficientes, não somos. Nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus. O nosso Deus diz a Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele está dizendo o quê, mãe? Que nada é mérito nosso. Nada. Por isso que a graça divina é revelada em seu poder e não em nós, em nossos defeitos humanos. A partir do momento que nós entendemos que na minha fragilidade, na minha fraqueza, Deus opera, automaticamente eu me torno forte, porque em mim habita o poder de Cristo. Olha que fantástico. É a palavra de Deus, é a Bíblia. E quando nós trabalhamos atributos, nome e caráter de Deus nos PGOs, nos pequenos grupos de oração, nós temos que passar isso para as mães. Nós temos que ter a autoridade no poder do Espírito Santo para passar isso para elas. Para que elas entendam que elas não estão sozinhas, jamais. Porque o nosso Deus está conosco. Porque a graça do Senhor é suficiente para nós. E é confortante nós sabermos que nós temos nosso Deus, que é o Todo-Poderoso e que supre as nossas necessidades. E graça é o quê? É um favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecemos nada. Por isso que uma vez uma pessoa falou para mim: irmã, eu tenho orado e Deus não tem respondido as minhas orações, e então eu não sei se eu vou ficar, se eu vou... Eu falei assim: pode ir com paz, vai em paz. Deus não é nosso empregado. Entendem? Ele não é. Ele é o Todo-Poderoso, soberano. E a graça dele para conosco é misericórdia. Porque é um favor imerecido, nós não merecemos nada. Nós somos pecadoras. Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, morrer por nós. Para nos remir, para nos limpar, para nos dar a graça, o privilégio de novamente nos religarmos com ele. Porque o pecado nos afastou dele e ele nos deu o seu único filho para morrer por nós. Quem somos nós? Eu, Jane Esther, Zilda, Edjane, quem somos nós para achar que nós que merecemos alguma coisa? Não merecemos nada. A Bíblia diz que nós somos apenas servos. E servos
inúteis. Mas temos tudo, porque nós estamos na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, tudo que nós precisarmos, mãe, Ele vai nos dar. E a minha graça te basta, ela é uma promessa que encoraja todas nós, independente das circunstâncias, dos sofrimentos. Lógico que nem sempre Deus, Ele vai nos livrar dos problemas, não é verdade? Não é. Ele não vai nos livrar nem sempre, porque Ele diz sim, não e espere. Mas Ele vai nos sustentar e a graça dele é suficiente para nos fortalecer diante de qualquer dificuldade. Então, você aí do outro lado, líder, você mãe, você que está passando por uma situação, saiba que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidas, porque se renovam a cada manhã. Como sou grata a Deus todos os dias quando eu acordo. Você já parou para pensar no sono? Quando você deita, há uma desconecta a sua mente. Você desconecta de tudo. E você dorme. Mas você pode não acordar. Mas no dia seguinte, você abre seus olhos e olha a casa, olha o teto, olha ao seu lado, seu esposo ou com quem você estiver dormindo. E eu falo, Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor me concede. E nós somos às vezes tão pequenas que nós não percebemos as mínimas coisas. Acordar, respirar, sentir o paladar, ouvir, cheirar, sentir o sabor das comidas, se está azeda, se está amarga, se está doce, se está ácida. Nós não paramos para pensar em nada. Quando chega a adversidade, entra em pânico. E nós não somos gratas nas mínimas coisas. E aqui ele fala que Ele vai nos sustentar com a sua graça suficiente, que nos fortalece diante de qualquer dificuldade. Mãe, pense nisso. Pense nisso. Pense na sua vida. Coloque a sua vida no altar. E fala, Senhor, a tua graça me basta. O que o Senhor tem reservado para mim, eu me curvo diante da tua soberania, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. É o nosso louvor nesta noite. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos dá condições de enfrentarmos tudo. Vai depender de cada uma de nós, da nossa vida com Ele, da nossa comunhão, da nossa intimidade. Nós podemos fazer o que quisermos. Ele nos deu livre-arbítrio. Mas, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino dele. Ah, eu não posso, porque eu tenho minha família, Quando eu ouço isso, eu não tenho nada a dizer, eu não digo nada. Eu digo, ok, Deus te abençoe. Ok. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em estatura, em sabedoria, em estatura e em graça. Sabedoria, certo? Estatura, crescimento cristão. Qual o degrau que você está? Criança em Cristo? Porque se você diz que não tem tempo para buscar a Deus e orar, estatura e graça. E aí ele nos alcança, porque Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se você cresce em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, dos seus filhos, da sua casa, do seu esposo, da comunidade onde você está, você é referência. As pessoas percebem que você é diferente.
Vocês entendem isso? Agora preste atenção numa última coisa que nós vamos falar. Quando Fern Nichols começou esse ministério, em 1984, ela pediu a Deus apenas uma mãe, não foi? A gente diz lá, Linda Druidge. Se vocês param para pensar, o ministério tem 36 anos. Está em mais de 150 países. Fern Nichols começou a orar com uma mãe. Depois 2, depois 4, depois 8, depois 16. E ali no livro conta a história de como foi o ministério. 36 anos. E o ministério chegou onde está. Vocês acham que o ministério chegou onde está porque Fern Nichols fez alguma coisa? Não. Foi porque Deus usou Fern Nichols como instrumento nas mãos dele. E alargou as fronteiras e ela foi fincando as estacas. E no ministério, por isso que nós falamos, não insista. O ministério é de mãe comprometida com Deus, que crê que Deus quebra algemas, que Deus abriu o mar, que Deus curou o cego, que Deus libertou o cativo, que Deus transforma, cura, salva, traz de volta os pródigos. Essa é a mãe que é mãe unida em oração. Esta é a mãe que crê no poder da oração. E aí, durante esses 36 anos, o ministério cresceu desta forma. Simples assim, porque a visão de Deus é a de Gideão, que nós falamos sempre nos chás, nos congressos, nas conferências, nos treinamentos. Deus falou para ele, Gideão, para que 34 mil homens? É muita gente. Diz aqueles que estão com medo, que não querem fazer nada, para ir embora. Quantos foram? A Bíblia diz 10 mil. Aí Deus falou, Gideão, é muita gente ainda, 24 mil, não precisamos disso tudo. Fala para aquelas pessoas que você separa, aqui deitar, que for beber água, e que debruçar e começar a beber, não olhar, não tomar conta de nada, não olhar em volta, separa. Aquelas que tomarem, que vigiar aqui, olhar para um lado, olhar para o outro, separa para o outro lado. E assim ele fez. E no final sobraram quantos? 300. E ele venceu os amalequitas. É Moments in Prayer. Não é movimento, não é um projeto. É um ministério, é uma missão, um sacerdócio, um pastoreio. Nós temos falado muito isso. E nada como repetir novamente. A minha graça te basta, Jane Esther. A minha graça te basta, Eliane Santos. A minha graça te basta, Gersi. A minha graça te basta, Tânia Garcia. A minha graça te basta, Guimar, Marlene, Ana Cláudia. A minha graça te basta. E eu vou usar você. Quando você se coloca à disposição. Agora tem que trabalhar? Tem. Tem sim. E eu brinco muito no ministério que eu digo que Deus chama as mães todas, elas ocupadíssimas. São mães que têm muitas funções. Mães empresárias, mães dentistas, mães médicas, mães que cuidam de casa, que têm filhos pequenos, mães que trabalham fora, trabalham em casa, trabalham na igreja, esposa de pastores, enfim, mães que trabalham muito. E aí Deus chama e continua fazendo o trabalho. É assim que ele faz a obra. E não será diferente com você. Então, quando eu falei no início sobre a dificuldade, sobre as adversidades, sobre as lutas, mãe, nada é mais importante do que fazer a obra do Senhor. Por isso é que nós estamos aqui hoje. Por isso que estamos fazendo essa live e vamos fazer outras. Para que vocês entendam, o que é se deixar usar pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se deixar usar por Ele de uma forma soberana. Você não é Deus, você não está, Deus está usando. Você tem que se colocar à disposição para ser instrumento nas mãos de Deus. Vocês entenderam? Então é diferente. Deus, estou aqui, me use. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Agora você está preparada para fazer isso? Para deixar Deus te usar? Você ser bênção? Ou você põe a mão no arado, qualquer tempestadezinha, você larga o arado e vai embora? A fila de Deus, eu brinco muito, a fila de Deus não anda, a fila de Deus voa.
E nós não temos tempo a perder. Como disse o nosso querido Billy Graham, ele tinha um trabalho a fazer, um ministério a fazer. Ele não tinha tempo para perder. Ele tinha o reino de Deus para trabalhar. E nós somos assim. E eu quero deixar com você essa palavra de esperança, essa palavra de fé, essa palavra que você se torne uma mãe perseverante, resiliente, mãe esponja, que nada vai te abalar. É isso que nós precisamos. É disso que Deus conta, como contou com Fer Nichols. Ou se ela tivesse titubeado, esmorecido, nós não estaríamos aqui hoje fazendo essa live. Nem as mães da Europa, nem dos continentes, nem da África, nem Portugal, Estados Unidos, não é? A Europa toda. Mesmo com pandemia. Ou vocês pensam que os PGOs não estão crescendo, que os grupos não estão sendo formados? Estão. Estão, porque as mães estão precisando. Então, mães, levante a manga, arregace as mangas, vamos trabalhar, porque ainda temos condições, ainda é dia e temos uma obra imensa para fazer. Nós temos uma obra imensa para fazer. Nós temos um legado que Deus nos deu. Você não entrou no ministério porque a ABC chamou. Você fez sua inscrição porque Deus tocou no seu coração. Porque Deus tocou em você. E Ele toca sempre. E Ele chama sempre. E jamais, jamais, jamais Ele vai deixar você sozinha. Jamais Ele vai abandonar você. Jamais. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quão grande é o nosso Deus. Então, não esmoreça. Não fique pensando que Deus abandonou vocês. Jamais pense que você está sozinha. Se você estiver triste, entre em contato conosco no nosso telefone. Nós estaremos encaminhando você para uma líder, para orar com você. Entenderam? Você não está sozinha. Você não está só. Mesmo no momento de dificuldade, o nosso telefone do ministério está no nosso site, está aqui na página do Facebook. Ali tem um link para você fazer a inscrição se você não faz parte. Não há possibilidade de você se sentir só. O ministério não é assim. Ele é um ministério de mães que se unem. Somos uma família de mães. Olha que lindo! Em qualquer parte do mundo. Os propósitos, visão, missão, os mesmos. Não há possibilidade de você achar que você está abandonada, está sozinha. É só você, quando terminar essa live, entrar na página e você faz a inscrição. Nosso site é www.mãesunidasemmoracão.org. É o nosso site. mãesunidasemmoracão.org. O nosso telefone é do Rio 21 e o número é 992120548. Eu vou repetir, porque tem algumas mães pedindo. O nosso número é 21, pega uma caneta e anota. O nosso número é 21, que é o DDD do Rio. O nosso telefone é 992120548. Lá no site você pode fazer a inscrição. E se não, você manda uma mensagem e nós enviamos o link para você fazer a sua inscrição, para você conhecer e começar a fazer o seu trabalho, seu PGO. Você com mais uma mãe, duas, você começa a orar. Começa a orar. Oração não é utopia. Oração é intimidade com Deus, é conversar com Ele, é ter a presença dEle perto de você, sempre. Entenderam isso? Isso é o Ministério Mães Unidas de Oração.
Então vocês que estão enviando coraçãozinho, eu estou vendo aqui. Obrigada, Miralva. A Miralva colocou o número aí nos comentários. Vocês podem abrir. Coloque alguém, escreve aí também o nosso site, www.mãesunidaemoração.org. Quem quiser é só abrir os comentários e pegar também lá. E entre em contato conosco. Você não está só. Você não está abandonada. Seu filho não está abandonado. Seu filho tem você e você é referência. Guimar, Deus te abençoe, Guimar Menezes, pelo lindo trabalho que você tem feito ali em São Gonçalo. Guimar é uma pessoa que Deus levantou como todas vocês. Guimar tem 74, 76, 74 anos, tem feito um trabalho magnífico e nós do ministério não podemos lidar com mães que comecem a questionar, não tenho condições, não sei fazer. Deus vai dar sabedoria a você para fazer a obra do Senhor. E agora nós vamos orar. Nós estamos vendo aqui os nomes dos filhos. Então, nós temos aqui João Vitor, nós temos Kleber, nós temos Marcelo, João, Felipe, nós temos Mateus, nós temos João, nós temos Joana, nós temos Teodora, nós temos Marli, nós temos Jorge, e os nomes estão aparecendo dos filhos que nós vamos orar agora. Você coloque o nome do seu filho, vá colocando, nós vamos clamar agora. Todas nós juntas, nós sabemos que nós falamos sobre Deus é poderoso. Ele é o motivo do nosso louvor agora. E nós vamos louvá-lo porque Ele é poderoso. E nós, neste momento de louvor, nós queremos que você clame a Ele agora. Louve o nome dEle agora. Wagner, Eric, Esther, Sabrina, Jefferson... Todos vocês agora vão louvar aí, na sua casa, onde você está, neste momento dos 4 passos para a oração. Vamos louvar ao nosso Deus neste momento. Neste momento, só de louvor, nós vamos louvar o nosso Deus. Feche seus olhos agora, onde quer que você esteja, e vamos orar pelo Fred, pelo Bruno, pelo Wibberlan, pelo Reuel. Vamos orar pela Sara, pela Sofia, pelo Vitor, pelo Caio, pelo Felipe, pela Lindsay, que é filho e a norinha de Janilda nos Estados Unidos, Lala, a Sassa, Beatriz, Manuela, Camila, Juninho. Vamos orar agora, mas o primeiro passo da oração é o louvor. Nós falamos bastante sobre este atributo de Deus. Deus é poderoso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque Ele é o poderoso que trabalha na nossa fraqueza, e é através da fraqueza que nós nos tornamos fortes, porque o poder de Deus habita em nós. E nesse primeiro passo, nós vamos orar a Deus através do louvor a Ele neste momento. Ore comigo aonde você está neste momento, falando com Deus sobre a graça dele que nos basta. Senhor, o Senhor diz ali na tua palavra, na carta de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós louvamos a ti neste momento, pelo nome santo, augusto, soberano, poderoso, onisciente, onipotente do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos entrar no segundo passo. E o segundo passo, nós sabemos que ao terminar o período de louvor, Deus, Ele pode fazer com que nós venhamos a nos lembrar de certos aspectos de nossa vida hoje, que nós agimos, que Deus não ficou feliz. E neste momento é o momento da confissão. Então nós vamos confessar a Deus. Primeiro, em silêncio, nós vamos mencionar a Deus aquele pecado que nós fizemos e que desagradou a Deus. Porque a palavra dele diz que ele não é surdo,
pode ouvir muito bem o que nós estamos pedindo, porque diz ali em Isaías 59, 1 e 2, o Senhor não é surdo, pode ouvir muito bem o que nós estamos pedindo. E também diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Então, em primeiro lugar, mencione o seu pecado, os seus pecados a Deus em silêncio. Em segundo lugar, você vai dizer a Deus: Senhor, eu me arrependo deste pecado, porque isso vai trazer mudança nas suas atitudes e nas suas ações. Então, neste momento, você vai mencionar a Deus. Pode fechar seu olho em silêncio. Mencione a Deus os seus pecados. E concorde com Deus que eu, Janisté, somos pecadoras. Coloque a Deus e diga: Senhor, eu me arrependo deste pecado. Porque com certeza você vai mudar de atitude. Você agora vai agradecer a Deus porque Ele perdoa os seus pecados. Sabe por quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E por último, você vai pedir a Ele que Ele encha, que Ele controle a sua vida através do Espírito Santo de Deus. E que você possa se submeter à vontade dEle, se entregar à vontade dEle, para não mais cometer esse pecado. Senhor, cada mãe neste momento está confessando os seus pecados. Está colocando no teu altar aquilo que falamos, que pensamos, que agimos, momentos intempestuosos, momentos, às vezes, que nós perdemos o domínio próprio do fruto do Espírito. E quantas vezes falamos, fazemos coisas que desagradam a Ti. E neste momento nós estamos diante de Ti, confessando os nossos pecados. Ó Deus, estamos mencionando, estamos pedindo que o Senhor nos perdoe e estamos nos colocando à Tua disposição, pedindo a Ti que o Espírito Santo nos convença, que o Espírito Santo atue em nós, que o Espírito Santo, Ele tome posse da nossa vida completamente, para que possamos não mais fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou emocionada de ver vocês escrevendo e em concordância comigo. É muito importante a oração de concordância. Senhor, aceite cada mãe que colocou aqui o seu momento e pedindo a Ti que perdoe. O terceiro passo é a ação de graças. A palavra de Deus diz, como nós falamos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando sou fraco, então sou forte, porque em mim habita o poder de Cristo. Em tudo dai graças. Tá comendo feijão, está comendo caldo de fubá, está fazendo uma refeição por dia, está desempregado, está com filho de Covid-19, perdeu alguém da família, como nós também. Em tudo dai graças. Deus, de uma forma tremenda, abriu uma porta de emprego em meio à pandemia. Em tudo dai graças. Como a mãe que nos compartilhou um dos testemunhos, que estava indo para São Gonçalo, acho que foi Mauricéia, e de repente ali na Niterói Manilha estava havendo um arrastão. Ela estava na frente, o filho estava dirigindo o carro e atrás estava uma outra pessoa, me parece que era a tia. E de repente o rapaz chegou e pediu o celular e ela não conseguia pegar o celular, de tão nervosa que ficou. O filho deu tudo e tal. E ele pediu a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. E de repente eles foram embora, não levaram os celulares dela. E a tia que estava atrás estava com um valor altíssimo na bolsa para pagar aluguel e tudo mais. Eles não levaram. A minha graça te basta. Em tudo dai graças. Você está respirando.
Em tudo dai graças. Seu filho está aí com você, ou não está, ele é pródigo, em tudo dai graças. Agradecer sempre. É difícil? Não. Em meio a circunstâncias, como Sueli, campista, que está com a saúde tão debilitada e ela em tudo está agradecendo a Deus? Sempre agradecendo. Sempre me comove ver a fortaleza. E nós temos que dar graça em tudo. Então vamos agradecer? Pense em alguma coisa neste momento e coloca no altar do Senhor e nós vamos orar e você vai agradecer aí o que Deus fez com você, que você tem um motivo de gratidão, como nós vimos o testemunho da Iraci, que está no nosso blog, Iraci ali de Capinópolis, contando a história, a experiência dela daquele acidente, onde ela ficou entre duas carretas, vocês leem lá, ou a Regina, ali de Marataízes, que estava sem renda nenhuma, zerou a renda e de repente Deus começou a ajudá-la, ela é uma artesã e hoje ela tem condições e está trabalhando. É fantástico esses testemunhos que Deus tem feito. Ou no caso de Catiús, que mandou o testemunho que eles iam para uma cidade, ela ia com o esposo, na última hora ela não foi, e a filha foi num carro de uma amiga, e na estrada o carro capotou várias vezes. E elas tinham uma criança de 4, 5 anos, ninguém sofreu nada e o carro foi destruído. Vocês estão entendendo o que é crer de gratidão a Deus, do poder de Deus? Então nós vamos orar, você já pensou e vamos orar. Senhor, neste momento, nos curvamos debaixo do teu poderio para agradecer-te por tudo que cada mãe que está neste momento conosco tem passado e está agradecendo a ti, porque o Senhor diz que em tudo devemos dar graças, mesmo no vale da sombra da morte. Nós damos graças a ti, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Cada mãe que está agradecendo neste momento, receba de cada uma a gratidão, em nome de Jesus. Amém. Este é o terceiro passo. Então, o primeiro passo é o louvor, o segundo a confissão, o terceiro passo é a ação de graças. E agora, nós vamos para o quarto passo. E o quarto passo é o passo da intercessão. Então, como que nós, como eu falei, vamos entrar na presença do Todo-Poderoso com o coração cheio de mágoa, de rancor? Nem pensar. Para nós estarmos na presença do Todo-Poderoso, nós temos que nos despir, nós temos que nos limpar, nós temos que ser gratas, nós temos que louvar o nome dEle. Então existe uma hierarquia na oração que Jesus ensinou aos discípulos que pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Ele ensinou através da oração do Pai Nosso. Agora, você tem um leque de opções, de possibilidade de oração. Mas jamais entre na presença do Senhor. Senhor, eu quero te pedir. Ele não é nosso empregado. Ele não é. Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que reverenciar o nome de Deus. Nós temos que adorar o nome de Deus. E agora sim nós vamos à intercessão. Intercessão não é petição. Intercessão é quando nós nos colocamos na brecha para interceder ao Pai por alguém. Então nós intercedemos por nós no ministério, pelos nossos filhos ou por qualquer situação referente a eles. Professores, pessoas que têm influência sobre a vida deles. Aí cada mãe sabe o que é necessário orar neste momento. E é o que nós vamos fazer neste momento de oração. Nós vamos interceder. Cada uma de vocês cada uma vai colocar perante Deus o seu motivo de intercessão neste momento. Você vai colocar no altar do Senhor o seu motivo de intercessão nesse momento. Um filho, sempre. A palavra de Deus diz claramente sobre a questão da intercessão
e diz muito claramente que tudo que nós pedirmos a Deus, tudo, Ele fará de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Tudo. Então nós nesse momento vamos orar pelos nossos filhos, para que ele tenha relacionamento com Deus. Vamos orar pelas virtudes, aquelas virtudes que eles não têm, você sabe quais são. Vamos orar para que ele tenha um bom relacionamento familiar. Muitos têm agredido suas mães. Vamos pedir a Deus pelas amizades. Muitos estão andando por caminhos perigosos e tortuosos. Vamos pedir a Deus para que Deus os proteja do maligno, droga, álcool, fumo, sexo promíscuo antes do casamento, acidentes e outras coisas mais. Vamos orar a Deus pelo futuro dos nossos filhos, para que eles busquem uma esposa, aqueles que ainda são novos, para que eles tenham sabedoria para escolher qual a carreira que eles querem. Que Deus desenvolva neles dons, talentos, habilidades. Orar pelos professores, funcionários das escolas, muitos perderam seus empregos. Vamos orar, muitos não têm Jesus no coração. Vamos orar pelas escolas, principalmente as particulares, muitas estão fechando suas portas. Vamos orar pelo ministério no Brasil e pelo ministério no mundo. Um leque. Vocês observaram? O ministério é um leque de orações. São muitos os motivos. Então, por isso que quando os PGOs se reúnem uma vez por semana, uma hora, nós temos que estipular o que nós vamos orar, porque são muitos os pedidos. Para as mães que estão com os filhos na frente de batalha do Covid-19, mães que têm filhos médicos, mães que têm filhos que são enfermeiras, que cuidam, que limpam nos hospitais, nos postos de saúde, mães que são mães de políticos que estão agindo de formas erradas, mães em outros países que estão na frente, como é o caso da Celina em Angola, em Luanda. Ela é líder lá do ministério e ao mesmo tempo é médica, está na luta, cuidando dos pacientes com Covid-19. Nós temos muitos pedidos aqui, muitos motivos de intercessão. E nós vamos neste momento orar, clamando a Deus para que Ele, de uma forma sobrenatural, atenda o pedido de cada uma de nós. O meu, o seu, nosso pedido de intercessão neste momento, nosso motivo de intercessão. Vamos orar pelo pedido da Marta. Ela pede que oremos pelo filho dela, o Kleber, que está fora de casa. Nós temos mães cujos filhos estão presos nas cadeias, alguns injustamente, outros cometeram homicídios, mas estão lá. As mães clamam, sofrem. Mães cujas filhas estão grávidas. São muitos os pedidos. Nós estamos caminhando para o nosso final da nossa live, mas nós não podemos deixar de orar e lembrar de todos os pedidos. Vamos orar pelos ministros, missionários que estão com Covid, pelas igrejas enlutadas, porque seus pastores faleceram e muitos, nós temos mães no ministério que pedem oração por seus filhos que são pastores, pelos seus filhos que são missionários, que estão em outros países, no Egito, na África, na Europa. Minhas meninas, são milhares de pedidos. E nós realmente sabemos o quanto Deus é poderoso e é onisciente e está em todos esses lugares. Então escreva agora seus pedidos, se você quiser, porque aí as outras mães vão ler e vão também orar por você. Na presença de Deus. Deus entra com providências quando nós dizemos para Ele o que nós precisamos. Não é você colocar
e dizer, Senhor, eu quero orar pelos meus filhos. Não, você vai dizer qual é o motivo da sua intercessão. Qual é o motivo da tua intercessão? Você vai orar por quê? Por qual pedido? E ele vai atender no tempo dele. Você crê? Eu tenho certeza que você crê, porque o nosso Deus é imensamente grande. Quão grande já é o nosso Deus. E você está escrevendo, e nós estamos agradecendo a Deus por você confiar de que Ele vai agir de forma sobrenatural. Hoje nós tivemos um período grande, fizemos os 4 passos, e onde quer que você esteja, saiba que Deus está aí no teu cantinho de oração, no teu monte de oração. Não importa onde você esteja sentada, na sala, no quarto, na varanda, Ele está aí com você. Você sente a presença dEle? Você pode sentir? Você percebe que Ele está perto de você? Você sabe que Ele está cuidando de você? E Ele sabe das suas necessidades, porque Ele é grande? Ele é poderoso? Então, coloque o seu pedido. Nós estamos aqui aguardando. Você crê que Ele vai agir? Você crê? Porque é mediante a tua fé que Ele vai agir. Então, continue escrevendo. Continue colocando o nome do seu filho. Continue dizendo para Ele, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu intercedo por isso. Senhor, aqui está no teu altar os nomes dos meus filhos. Senhor, está aqui, ó, na salva de prata do meu coração. Eu estou passando para ti o nome dos meus filhos, para que o Senhor entre com providências. Vocês entendem isso, mãe? Você está entendendo, mãe? O que é colocar com fé no altar do Senhor o nome do teu filho? Você está entendendo? Mediante a todas as circunstâncias, você entende o que é colocar o teu filho no altar e deixar Deus agir, largar de simbiose, de que você vai cuidar, que você detém, que você é dona? Isso não existe. Os nossos filhos são herança do Senhor. Não são nossos. São herança do Senhor. Eles são dele. Ele te deu para você cuidar, mas são dele. E se você está passando por um momento de dificuldade, porque de repente você não soube como administrar certa situação, Ele vai restaurar, porque você vai colocar, Senhor, está aqui, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Entra com providências, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai trazer seu pródigo para casa. Ele vai. Mas Ele quer que você faça isso. Ele sabe o que é para fazer. Mas Ele quer que você clame a Ele. Levanta e clama. Derrama o teu coração como águas diante do Senhor. Levanta aí as tuas mãos pela vida de teus filhos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E vamos orar também. Uma mãe colocou aqui algo muito importante para que a vacina do Covid-19 seja realmente descoberta. Imagem, não sei quantos, 200, 300, são centenas de testes para que realmente as mães cuidem de seus filhos, que acabe todo esse momento de pandemia que estamos vivendo. Não deixe de clamar, levantar e clamar pelo seu filho. Vamos orar? Todas já colocaram, então um momento de oração. Ó Deus, neste momento, no momento da intercessão, nós queremos que todas nós possamos ver quão grande é o nosso Deus.
Porque a tua palavra diz em Lamentações 2,19: derrama o teu coração como águas diante do Senhor, levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhos, Senhor. Nós estamos levantando nossas mãos pela vida dos nossos filhos. Todas as mães que estão aqui estão clamando a Ti neste momento e colocando no Teu altar cada pedido de intercessão. Senhor, entre com providências no coração das mães que os filhos abandonaram, que os filhos não querem saber, que os filhos não telefonam, que os filhos não voltam, que os filhos estão pródigos. Senhor, cuida das mães cujos filhos estão enfermos, cuida das mães cujos filhos estão desempregados, cuida das mães cujos filhos precisam alimentar suas casas, Senhor. Cuida das mães cujos filhos estão, Senhor, totalmente dependentes das drogas. Liberte-os, Senhor. Senhor, cuida das mães que neste momento colocam seus filhos no altar, porque eu não tenho como saber todos os pedidos, mas Tu sabes, porque Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente, ó Pai, e o Senhor está em cada local onde cada mãe está neste momento aqui conosco. Visite, ó Deus, cada uma. Traga, Senhor, para cada uma o que ela precisa, mas nós nos curvamos diante a Tua soberania, diante a Tua vontade, para que ela seja feita, não a nossa, Senhor, não a nossa. Mas se o Senhor puder atender os nossos pedidos de intercessão, nós Te agradecemos, Senhor, por nos atender. Senhor, liberta as mães aflitas, liberta as mães que estão sofrendo abusos em casa, liberta as mães que estão apanhando de seus esposos, liberta as mães que estão sofrendo terrorismo emocional, liberta os filhos, as filhas que estão sendo abusadas, Senhor, neste Brasil imenso. Senhor, liberta as mães que sofrem porque suas filhas, Senhor, foram, Senhor, de forma tremenda abusadas, estão grávidas e elas pedem oração. Senhor, visita as mães que estão passando neste momento pelo luto, pela perda, pela dor. Senhor, visite as mães neste momento que carecem de cura, Senhor, que estão em ansiedade, que estão sentindo pânico, que estão em um momento de total angústia. Senhor, visite cada uma, dê o renovo e que elas possam entender que a Tua graça é bastante, é suficiente e a Tua graça, Senhor, vai liberar para cada uma força, fortaleza, resiliência, perseverança para passar por essa fase tão difícil que estamos vivendo no Brasil. Cuida das nossas autoridades, cuida dos médicos, dos cientistas, dê discernimento para descobrir essa vacina. Senhor, cuida das igrejas que estão enlutadas porque seus pastores faleceram. Senhor, cuida, ó Deus, de cada mãe que intercede neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus, a todas vocês, meu coração, ele está derramado perante o Senhor, e eu sei que Ele está com você, onde quer que você esteja, e Ele vai suprir as tuas necessidades, Ele vai suprir o que você precisa, e a partir do momento que você colocou no altar, Deus vai operar, e não fique de forma alguma, temerosa com nada. Confie no Senhor. A minha graça te basta. A palavra de Deus para nós hoje. Quão grande é o nosso Deus. A graça de Deus nos basta. Fiquem todas na paz do Senhor. Que Ele nos abençoe. Se cuidem. Tomem todas as precauções. Não abusem. Esse vírus é letal. Não abuse, você não sabe o que pode acontecer com você. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas,
prudentes como a serpente. Sejam prudentes, não abusem. Continue fazendo as videochamadas. Nós não estamos fazendo reuniões presenciais, somente pelas plataformas. Continue fazendo as videochamadas. Ajude as demais mães. Deem a elas o suporte que elas precisem. Continuem firmes. Contem com o ministério no Brasil. Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Que Ele abençoe cada uma de vocês. Fiquem todas na gloriosa, na imensurável, na inenarrável paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como gostaria de estar com todas vocês pessoalmente. Não é possível, mas pela tecnologia, pela aquela promessa, pelo aquele momento lá de Daniel, que a ciência se multiplicaria, hoje nós estamos aqui usando a tecnologia para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem todas guardadas, protegidas, debaixo da cobertura do nosso Deus, debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar para vocês um abraço, como diz no sul do Brasil, um abraço de 3 voltas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sintam-se abraçadas pela Trindade de Deus. Em nome dele, nós nos despedimos. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.